Filipenses, capítulo de número 1. Glória a Deus. Versículo de número 27. Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Quem encontrou, diga amém. Amém ou não amém? Portai-vos como cidadãos dignos do Evangelho de Cristo, para que dessa forma, quer eu veja, quer tão somente ouça o respeito em minha ausência, tenha eu conhecimento de que permaneceis firmes num só espírito, combatendo unânimes em prol da fé evangélica, sem de maneira alguma vos deixar constranger por aqueles que se opõem à vossa fé. Para eles isto é sinal de perdição, entretanto para vós de salvação, e isto vem da parte de Deus. Versículo 27, primeira parte do versículo novamente. Portai-vos como cidadãos dignos do Evangelho de Cristo. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, a nossa oração é pedindo a Tua graça sobre essa mensagem que vai ser ministrada. A nossa oração é pedindo, Deus, misericórdia, e que o Senhor, em nome de Jesus, possa falar conosco através dessa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar, irmãos. Glória a Deus. Amém. Irmãos, a Epístola de Paulo aos Filipenses, conforme a gente tem estudado aqui nas últimas terça-feiras, e já finalizamos ela, finalizamos os estudos das epístolas, eu não quero me apegar tanto à parte doutrinária, à parte teológica da epístola. Quero me apegar apenas a este versículo, onde Paulo fala dos cristãos de Filipos se portarem como cidadãos dignos do Evangelho. E Filipenses é uma carta bastante conhecida. O apóstolo Paulo escreveu algumas cartas bastante conhecidas, e o desejo principal do apóstolo, através do Espírito Santo, é claro, era deixar ensinamentos para os irmãos, de forma tal que eles vivessem dignos do Evangelho, vivessem de forma a aprenderem o Evangelho de Cristo, a se comportarem como cristãos. Paulo vai dar algumas orientações para os cristãos de Filipos, aos coríntios, aos irmãos de Tessalonicenses, enfim. Então, as epístolas de Paulo, elas têm grandes ensinamentos para nós. E se tratando desse versículo, de se portar como um cidadão digno do Evangelho, é o que vamos falar nesta noite. É o que a gente vai mencionar nesta noite e relembrar para nós alguns ensinamentos interessantes de como que a gente pode viver de modo digno do Evangelho. Esse Evangelho que todos nós sabemos que é a boa nova de Cristo Jesus, a boa nova de salvação, a boa nova que alcançou a mim, alcançou a sua vida, e essa boa nova, ela vai alcançar aqueles que a gente ama, em nome de Jesus. Amém? A gente sabe que o nosso Deus, na sua forma soberana, nosso Deus, na sua forma incomparável, Deus, em certo momento da história, Ele cria o homem, cria a mulher, e nós entendemos que essa obra maravilhosa da criação teve propósito. Deus, na sua majestade, cria o homem, cria a mulher, Ele faz com que tudo se faz novo, Ele tira algo que não existia e torna a existência.
E Deus cria o homem, cria a mulher. Porém, um certo momento da história, lá no Jardim do Éden, através de uma decisão do homem e da mulher, eles comem o fruto proibido. E ao comer desse fruto proibido, que todos nós sabemos, o pecado entra na terra. E ao pecado entrar na terra, já começa ali a obra maravilhosa, a obra do Senhor, a obra de redenção do Senhor pelas nossas vidas. O Senhor que uma vez aconteceu um distanciamento entre o homem e Deus através do pecado, Deus agora começa a pôr em prática o seu plano de salvação para a humanidade. A gente sabe que depois que o homem comeu do fruto proibido, daquilo e o pecado entrou na terra, começou ali então uma história onde Deus iria planejar tudo nos mínimos detalhes para que fosse feito uma nova aliança, fosse feito um novo relacionamento entre o homem e Deus. A gente conhece a história vai nos ensinar que a partir do momento que o homem e a mulher comem do fruto, são expulsos do jardim, eles começam a viver do seu próprio suor, eles começam a experimentar as fadigas que é gerado através do cansaço humano, tudo aquilo que o pecado começou a produzir neles. Porém, Deus tem o controle da humanidade em suas mãos. Nada foge do controle de Deus. Então Deus começa aí, na sua misericórdia, a já planejar tudo que tinha para o ser humano. E a história vai nos ensinar no Antigo Testamento que o Senhor começou, através dos homens escolhidos por Deus, a ter um relacionamento mais íntimo com o ser humano. Ele começa ali escolhendo os homens, Abraão, Isaac, Jacó. Muito antes de Abraão, Isaac e Jacó, o Senhor escolheu Noé, onde Deus já começou ali a separar os seus, a separar aquele que ele precisava separar do pecado, e Deus vai começando a montar a trajetória até a cruz. E a gente entende que desde o chamado de Abraão, onde o Senhor menciona para ele: sai de sua terra, da sua parentela, Deus já começa ali a separar um povo seu, um povo totalmente exclusivo seu, e que desse povo iria vir o Salvador. Mas para isso ele tinha que seguir Deus na sua maravilhosa graça. Ele deixou com que cada passo da humanidade fosse sendo traçado. Então ele chama Abraão, ele tira Abraão da sua terra, começa uma nova história. Depois Abraão vem Isaac vem Jacó, até que em um certo momento da história os filhos vão para o Egito, e lá no Egito um dos filhos de Jacó é condecorado o governador do Egito. Começa ali um ponto da história interessante, que o Senhor começou a cuidar do seu povo também ali no Egito, não deixando eles passarem fome. A gente olha para a história de José do Egito, e se a gente não olhar com os olhos voltados na cruz, olhar já com os olhos fixados na cruz, a gente entende apenas como uma história de superação. Mas temos que entender que Deus ali já começou a traçar o destino, já começou a alinhar o caminho para a humanidade ter acesso a Ele. E isso seria através de Jesus. Porém, a história vai continuar nos dizendo que depois da história do Egito, o povo se distancia do Senhor, vem a escravidão, porém Deus levanta um libertador. Moisés livra o povo do Egito, atravessa o povo no Mar Vermelho. Moisés deixa os 10 mandamentos para o povo, deixa as normas que seriam seguidas, que deveriam ser seguidas pelo povo. E a história vai continuar dizendo: o povo começou a seguir esses mandamentos, o povo começou a praticar as ofertas nos sacrifícios, porque tinha-se uma necessidade por arrependimento, tinha-se uma necessidade por conciliar-se com Deus. E no Antigo Testamento, a primeira forma ali de se conciliar com Deus
era através do sacrifício de animais. Depois que parte Moisés, a lei já montada, Josué dá seguimento nessa lei, Josué dá seguimento na entrada na Nova Canaã, e o pessoal, eles precisavam seguir aquilo que Deus já tinha pré-estabelecido através de Moisés, que eram os 10 mandamentos e a lei e a todos os outros sacrifícios. Irmãos, por que a gente está permeando ali pelo Antigo Testamento? Precisamos entender que essa boa nova, até chegar em nós, até chegar ao meu coração e ao seu coração, teve todos os seus caminhos trilhados, teve todos os nossos patriarcas que já passaram esses processos, e tudo foi necessário para que hoje, através de Jesus, possamos ter acesso a esse Evangelho. E a história vai nos dizer que os homens começaram ali a sacrificar animais para terem um pouco desse acesso a Deus. Anualmente era levado ali animais puros, animais novos, animais perfeitos, para serem sacrificados, para terem um pouco desse acesso, para terem um pouco dessa comunhão com Deus. Era feito ali o sacrifício de animais para que homens, mulheres, tivessem ali os seus pecados perdoados. Mas a história vai nos dizer que o Senhor, na sua maravilhosa graça, Ele continua a história a correr. Já o sacrifício já não bastava mais. Era necessário um sacrifício de um homem. E Deus, Ele já tinha esse sacrifício planejado. Deus já tinha se planejado desde a criação do mundo. Desde lá no Éden, quando eles pecaram, já foi feito o primeiro sacrifício. E Deus vai, através dos profetas, começar a profetizar que iria vir um homem descendente de uma mulher, iria pisar na cabeça da serpente, iria trazer salvação para a humanidade. Paulo vai nos ensinar que através de um homem veio o pecado para a terra, mas através de um homem veio a salvação para toda a humanidade, e esse homem foi Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, e o que a gente pode aprender nessa noite? Que esse Evangelho, esse maravilhoso Evangelho, essa boa notícia, que Cristo veio para morrer por nós, esse Evangelho não pode ser esquecido. Sabe por que a gente precisa lembrar desses pequenos atos que teve no Antigo Testamento, que teve ali já no Novo Testamento através de Jesus? Porque nós nos esquecemos desse Evangelho, nós nos esquecemos que teve uma obra expiatória na cruz para morrer pelos meus e pelos seus pecados. Nós, no nosso dia a dia, na nossa correria, esquecemos que teve alguém que se absteve da sua glória, que se absteve de tudo aquilo que o céu tinha, para vir nessa terra, para morrer pelo meu e pelo seu pecado. Éramos condenados ao mais terrível castigo que um homem tem, que é viver longe da presença do Senhor. Muitos acham que o maior castigo que o homem tem é o inferno. Talvez seja um dos maiores castigos, mas o maior castigo que o homem pode ter é nunca ter a presença do Senhor. O maior castigo que o homem pode ter é não ter esse Evangelho, não ter essa boa nova no coração dele. Homens, mulheres estão se satisfazendo com dinheiro, luxúria, tudo aquilo que esse mundo pode oferecer. Mesmo assim eles se sentem vazios, mas a partir do momento que essa boa nova do Evangelho alcança, eles se sentem fortalecidos. Por quê? Porque Cristo é a boa nova, Cristo é a boa notícia, Cristo é aquilo que a humanidade precisava. O mais maravilhoso da história é que Deus sabia de tudo isso, que o homem iria pecar, que o homem iria falhar, mas Ele fazia parte do plano dele. Cristo veio para cumprir o plano dele. Hoje temos acesso a Ele por conta de Cristo, por conta dessa boa nova de Cristo Jesus. E Paulo vem nos ensinar a vivermos de modo digno desse Evangelho, vivermos de modo digno do Evangelho de Cristo,
vivermos de modo digno a termos acesso a este Evangelho, vivermos de modo a esse Evangelho já nos completar e não deixarmos sermos levados por outras doutrinas, em nome de Jesus. Hoje, não precisamos falar de mensagens de autoajuda, hoje não precisamos falar de mensagens de superação, hoje não precisamos falar de mensagens que você, da chave da vitória ou do start que você precisa dar na sua carreira profissional. O que a igreja precisa é falar do Evangelho de Cristo, é falar que teve um homem que se absteve de tudo aquilo que ele tinha direito e veio até essa terra, morreu pelo meu pecado, morreu pelos seus pecados para te salvar. A humanidade não precisa de autoajuda, a humanidade precisa de Cristo Jesus. Sobre esse Evangelho, Hernandes Dias Lopes vai dizer o seguinte: primeiro ponto, o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho não é uma mensagem gerada pelo homem, não é uma mensagem produzida pela igreja, ou uma mensagem que emana dessa terra, que possui alguma limitação à sua natureza. Esse Evangelho não é nada que o homem talvez algum dia pudesse produzir. Esse Evangelho veio do próprio Deus, veio gerado do próprio Deus. Esse Evangelho que nós temos acesso, irmãos, veio do próprio Senhor, do nosso Deus. Esse Evangelho é infalível, sabe por quê? Porque esse Evangelho tornou capaz você, no seu coração endurecido, no seu coração duro, estar aqui nesta noite. Esse Evangelho de Cristo é capaz de ir lá de encontro a qualquer terrorista, a qualquer bandido, a qualquer pessoa ruim da sociedade e trazer essa pessoa aqui para essa igreja ou para qualquer outra igreja. Olha o que esse Evangelho fez na sua vida. Olha o que esse Evangelho de Cristo fez na sua vida. Como que você era antes de conhecer a Jesus? Como que eram seus pais, que talvez se converteram ou não, mas como que eram homens e mulheres da Bíblia antes de conhecerem a Cristo ou antes de se entregarem ao Senhor? Fala se esse Evangelho não tem um poder extraordinário. Por que esse Evangelho tem sido jogado de lado por nós? Por que temos nos deixado levar por esse Evangelho, por outras doutrinas? Irmãos, Cristo é suficiente para nós. O Evangelho de Cristo é suficiente para nós. Sabe, quando o pastor me chamou para trazer a mensagem, de alguns dias para cá, tem queimado no meu coração essa mensagem do Evangelho. E ontem, orando a Deus sobre o que eu ia trazer, eu não pensava em mais nada a não ser falar do Evangelho. Às vezes a gente quer vir ao altar, na nossa pequenez, e chegar aqui e falar assim: irmão, não desanime, irmão, siga em frente, irmão, o seu deserto vai passar, a sua vitória vai chegar. Irmãos, tem hora que nós, como pessoas que Deus nos dá a capacidade de estar aqui nesse altar, pregar, tem hora que na nossa pequenez a gente quer chegar aqui e falar algo, porque somos falhos, talvez queremos chegar aqui e falar algo que seja de encontro ao seu coração, algo que agrade o seu coração, porque somos falhos, somos miseráveis, queremos algo que massageie o nosso ego. Porém, Deus, na sua total graça, na sua onipotência, Ele não nos permite a isso. Ele nos permite estarmos aqui falando aquilo que precisamos ouvir, e não aquilo que queremos ouvir. E nesta noite o Senhor quer falar conosco da importância desse Evangelho. Como essa mensagem vai ser esquecida daqui a alguns anos. Como essa mensagem vai ser desvalorizada daqui a alguns anos. A palavra fala que com o passar do tempo o amor de muitos se esfriarão. Por quê?
Por que que o amor de muitos se esfriarão? Porque eles esqueceram, eles vão esquecer desse verdadeiro evangelho. Eles vão lembrar apenas das culturas, eles vão lembrar apenas das doutrinas coaches, apenas das mensagens que vão agradar. Eles não vão querer um evangelho que confrontem eles, que mostrem para eles que eles estão errados. Precisamos, irmãos, lembrarmos do evangelho de Cristo. Precisamos lembrar do evangelho de Cristo. Precisamos lembrar daquilo que Cristo fez por nós. Olha o que Cristo fez na vida desse homem chamado Paulo. A gente estudou sobre Paulo aqui, e você que não pôde vir, infelizmente você perdeu aquilo que a gente aprendeu. Mas depois estude na sua casa a vida do apóstolo Paulo. Estude na sua casa a vida desse homem, aquilo que ele fez através do Espírito Santo. Mas olha o que o evangelho de Cristo fez na vida daquele homem. Sabe o que ele fez? Um homem como o Paulo era um homem, o maior perseguidor da igreja. A história vai nos dizer que depois que Cristo foi assunto aos céus, começou uma perseguição ferrenha contra os discípulos, contra a igreja. A história vai nos mostrar também que Paulo, um judeu daquela época, um grande judeu, um cara assim letrado na lei judaica, começou a perseguir os cristãos, começou a perseguir os apóstolos, começou a perseguir todos aqueles que falavam de Jesus, todos aqueles que eram professos da fé cristã. Um certo dia, caminho de Damasco, esse homem Paulo, que estava indo a Damasco para perseguir os cristãos, ele tem um encontro com esse evangelho de Cristo. Ele cai do cavalo, ele fica cego, e ele escuta uma voz dizendo para ele assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E essa mensagem entra no mais profundo do coração de Paulo, transforma o coração de Paulo e faz com que um homem, de um perseguidor da igreja, se torne o maior apóstolo que a igreja já teve na humanidade. Um dos maiores teólogos que a igreja já teve na humanidade. Esse evangelho de Cristo, que transformou Paulo, e através da transformação que Paulo teve, começou a pregar, é esse evangelho que nos alcançou. É esse evangelho que vai alcançar os nossos parentes. É o evangelho de Cristo que vai alcançar o seu marido, a sua esposa, os seus filhos. Mas para isso a gente precisa seguir alguns ensinamentos. Para isso a gente precisa estar na igreja. Para isso precisamos estar dispostos a ouvir essa mensagem do evangelho. E vamos aprender um pouco mais desse evangelho nesta noite. Quais ações eu preciso ter para viver o evangelho? Eu vou listar aqui 3 ações que a gente precisa ter para viver o evangelho, e eu não quero aqui nomear qual é a primeira, qual é a segunda, qual é a terceira em ordem de superioridade, não. Só vou aqui desmembrar 3 ações simples que a gente precisa fazer para viver o evangelho de Cristo. Uma da primeira ação para a gente viver o evangelho de Cristo é amar a Deus sobre todas as coisas. Certa vez os homens, querendo confrontar Jesus, relatado lá em Marcos e também em Mateus, esses homens chegam para Jesus e falam assim: qual é o maior mandamento? Qual é o maior de todos os mandamentos? E Jesus diz para ele o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Rian, como que eu vivo um verdadeiro evangelho? Amando a Deus acima de todas as coisas. Sabe como que a gente vive o evangelho de Cristo? Amando a Deus acima de todas as coisas. Amando a Deus acima de você mesmo, amando a Deus acima do seu cônjuge, da sua família, amando a Deus sobre todas as coisas. Sabe que um jovem vive o evangelho de Cristo? Amando a Deus acima de todas as coisas.
Sabe como que anciãos vivem o Evangelho de Cristo? Amando a Deus acima de todas as coisas. Sabe como que a igreja vai viver o Evangelho de Cristo? Amando a Deus acima de todas as coisas. Por que amar a Deus acima de todas as coisas, Rian? Porque quando a gente ama a Deus acima de todas as coisas, nada mais nos satisfaz. Paulo, lá no final da sua carta aos Filipenses, vai dizer que eu considero tudo como perca em prol do amor de Cristo. Eu considero isso tudo como perca. Eu quero é Cristo. Eu quero amar a Deus sobre todas as coisas. Irmãos, para vivermos um Evangelho que agrade a Deus, temos que amar a Ele sobre todas as coisas. Temos que amar a Deus acima de tudo. Acima de tudo. Jesus certa vez disse o seguinte, que aquele que não deixar pai, mãe, tio, não é digno de mim. Não é digno de andar comigo. Amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus menciona isso porque, baseado nos 10 mandamentos, alguns dos mandamentos são mandamentos que a gente faz, que a gente deve cumprir de forma que agrade a Deus. E Jesus resume esses mandamentos em amar a Deus com todas as coisas. E o outro ponto que Jesus menciona, amar o próximo como a ti mesmo. E é difícil amar o próximo como a nós mesmos. Aquele colega lá da escola, aquele amigo lá do trabalho, aquela pessoa lá no trabalho que pega no seu pé. Como é difícil amar essa pessoa, irmão. Imagine só para os discípulos, que eles viam Paulo perseguindo eles, e do nada o camarada se diz crente. E do nada o camarada fala assim, não, agora eu sou crente. Imagina como que foi para esses discípulos amar esse homem como a eles mesmos. Esse Evangelho é o verdadeiro Evangelho. Amar ao próximo como a nós mesmos. Um dos exemplos de amar a Deus sobre todas as coisas é a vida de grandes homens e mulheres que a gente tem na Bíblia. Homens que se abdicaram de palácios, homens que se abdicaram de riquezas, homens que decidiram viver a vida com Deus. Outro ponto, outra ação que eu preciso ter para viver o Evangelho: viver de forma simples. Jesus era simples. Jesus tinha uma vida simples. E sabe como que a gente prega o Evangelho? Uma das formas de pregar o Evangelho é ser simples. Simples no nosso falar, simples no nosso viver. E não é questão de simplicidade no sentido de se humilhar, não, no sentido de pobreza, não. Mas viver de forma simples. Não se apegar às coisas que esse mundo tem. Deixar isso tudo como nada. Viver de forma simples, ter um estilo de vida simples, um estilo de vida humilde. Jesus mostra para nós o tanto que ele era humilde, que uma certa vez ele começou ali a lavar os pés dos seus discípulos. O Senhor deles começou a lavar os pés dos seus discípulos. O Evangelho é simples, irmãos. Nós, humanos, nós, seres humanos, é que confundimos o Evangelho. É que mudamos o Evangelho. Que começamos a implantar coisas, faça isso para ser abençoado, faça isso, pegue isso, faça aquilo outro. Não, o Evangelho é simples. O Evangelho é simples. O Evangelho é um estilo de vida que agrade ao Pai, um estilo de vida semelhante ao que Cristo viveu. E já que estamos falando do apóstolo Paulo, já que usamos um texto escrito por ele, viva de forma simples assim como Paulo viveu. Um homem que, aqui em Filipenses vai dizer que ele estava preso, e mesmo ele preso, ele estava pregando, e mesmo ele pregando, pessoas estavam afrontando ele, e mesmo as pessoas afrontando ele, ele falava assim, não tem problema elas me afrontarem.
Quanto mais elas me afrontam, mais as pessoas ficam sabendo de Cristo, mais Cristo é proclamado. Um homem simples, um homem que pregou, um homem que viveu o Evangelho de Cristo. Outra ação que a gente pode aprender para viver um Evangelho de Cristo é viver em santidade, é viver de forma que agrade a Deus. Santidade é viver de forma separada, separada do mundo, separada dos prazeres dessa terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, a mensagem de hoje é sobre isso. Não é uma mensagem de autoajuda, não é uma mensagem só de fortalecimento no sentido de deserto ou algo nesse sentido. Não, é uma mensagem para a gente se lembrar de vivermos o Evangelho de Cristo. Quer que as coisas comecem a melhorar na sua vida? Viva o Evangelho de Cristo. Viva de forma que agrade a Cristo. Esse Evangelho te salvou e esse Evangelho vai salvar as outras pessoas ao seu redor, em nome de Jesus. Vamos orar? Se coloque de pé. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esta mensagem. Senhor, eu creio que essa mensagem foi desta forma porque o Senhor queria falar dessa forma, Deus. Senhor, nos lembre de vivermos o Evangelho de Cristo, vivermos esse Evangelho digno, vivermos de modo digno desse Evangelho, em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoa as nossas do nosso coração, perdoa tudo aquilo que fizemos que não é reto segundo os teus olhos, que possamos, ó Deus, vivermos este Evangelho, o Evangelho de Cristo que nos salvou, que nos livrou do pecado, nos trouxe para perto de Ti, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Esse Evangelho, meu irmão, foi conquistado na cruz, amém? E ele é seu direito. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para nós. Abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que está no mundo. É Jesus. Feche seus olhos, de olhos fechados. Deixa eu te fazer uma pergunta.
Você já agradeceu ao Senhor por ter sido alcançado por esse Evangelho? O Espírito Santo poderia ter alcançado tantas outras pessoas espalhadas pela face da terra, em diversos momentos da história, mas este Evangelho alcançou você, alcançou a sua vida, alcançou a sua casa, alcançou a sua família. Você já falou: obrigado, Senhor, porque o Senhor me alcançou? Quero te dar um minutinho aí de oração para você poder dizer isso. Agradeça ao Senhor por Ele ter te alcançado, por esse Evangelho ter chegado até a sua vida. Eu não sei, talvez a sua vida não esteja das melhores, mas se não fosse o Evangelho, talvez você não estaria nem vivo, você não seria casado, você não teria família, você não teria casa. A bebida, o alcoolismo, as drogas, os vícios, talvez já teria tirado de você tudo. Eu sei que a vida não está fácil, mas é o Evangelho que tem te mantido de pé, que tem te sustentado. Seja grato ao Senhor porque Ele te chamou, meu irmão. Seja grato ao Senhor porque Ele te chamou, minha irmã. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor, Deus, toda adoração vai ser dada a Ti, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, por ter sido alcançados pela Tua graça, alcançados pela Tua presença. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque a Tua palavra nos alcançou, a Tua palavra que alcançou o apóstolo Paulo, alcançou também, Pai, as nossas vidas na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, se você deseja receber uma unção, vem aqui à frente, eu vou ungir você. Depois você retorna para o seu lugar, dobre os seus joelhos, que nós ainda vamos orar por aquilo que você precisa colocar diante do Senhor nessa noite. Amém? Apresente ao Senhor a sua vida, a sua causa. Eu sei que tem algo aí chateando o seu coração. Tem algo talvez que tem sido uma tribulação, um peso para você. Talvez você entrou aqui pensando no peso do fardo que você tem carregado por esses dias. Mas Jesus nos ensinou em Mateus 11:26: Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. O Senhor quer trazer alívio, o Senhor quer trazer restauração sobre a sua vida. O Senhor quer restaurar a sua casa, o Senhor quer restaurar a sua família, o Senhor quer restaurar a sua vida, sua espiritualidade na presença dEle, amém? Deus quer ver você de pé, Deus quer ver você combatendo o bom combate da fé. Deus quer ver você alegre, feliz, servindo a Ele com sinceridade de coração. Creia, meu irmão, creia, minha irmã, naquilo que Deus pode fazer sobre a sua vida nessa noite. Ele está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui. Ele está aqui para ouvir o seu clamor, Ele está aqui para atender a sua oração. Então ore ao Senhor neste momento, chora diante do Senhor, chora para Deus nessa noite, porque quem chora para Deus tem resposta. Entregue a sua lágrima no altar do Senhor nessa noite, coloque a sua vida nas mãos dEle. Você foi alcançado pelo Evangelho, você foi alcançado por esta palavra, e o Evangelho é boas novas de bênçãos do Senhor, de bênçãos de salvação sobre a sua vida. Viva, meu irmão, viva, minha irmã, o melhor de Deus para você, que é Cristo na sua vida. Cristo na sua vida é o melhor que Deus pode fazer, é o melhor que Deus pode te dar, e você já tem. Viva isso com alegria, com sinceridade de coração. Oh Deus de glória, Deus de poder, o Senhor conhece, Pai, o nosso coração. O Senhor sabe, Deus, o que nós estamos buscando do Senhor aqui nessa noite, meu Deus.
Ouve, Senhor, cada clamor, atende, Senhor, cada oração na tua presença, papai. Em nome de Jesus, Deus, que a tua bênção, que a tua infinita glória alcance a vida da tua igreja aqui neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus. Não consigo ir além do seu lugar. Tudo que eu consigo é imaginar a beleza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou nisso, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabes fazer. Isso é mistério de Deus com você. Me ajuda no refrão aí, diga: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro que eu fiz. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro que eu fiz. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Aleluia, aleluia. Deus, nós estamos aqui porque cremos, ó Pai, nas maravilhas que só o Senhor pode fazer, Pai. Deus, nos mantenha de pé, Senhor, nesse evangelho que foi pregado, que foi anunciado aqui nessa noite. Nos mantém de pé, Pai, na tua presença, porque a tua salvação é o nosso bem mais precioso. O que será de nós, Deus, caminharmos aqui nessa terra, abrirmos mão de tantas coisas e no final perdermos a nossa alma, vermos a Deus, sentirmos a nossa alma indo ao inferno. Deus, o Senhor nos salvou, o Senhor nos redimiu, o Senhor nos libertou, o Senhor nos trouxe, Pai, a tua maravilhosa graça. Faça, Senhor, com que nós possamos permanecer firmes na tua presença, Pai. Isso é uma dádiva do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, ó Deus. Por isso que nós oramos ao Senhor nessa noite, Pai. Fica à vontade entre nós, Deus. Fica à vontade sobre o nosso coração. Guia a nossa vida na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Antes de orarmos, finalizando, irmãos, nós vamos orar pela irmã do São Marcelo. Amém? Ele me pediu oração aqui pela irmã dele. E ela está internada, me parece. Vamos estar orando para que Deus possa estar curando a vida da irmã do Marcelo. Amém? Em nome de Jesus. Deus, nós queremos colocar a irmã do Marcelo na tua presença, Pai. Toma nas suas mãos, Deus, que o Senhor esteja abençoando a vida, a casa, a família dela na tua presença, Pai. Que este evangelho que nos alcançou, Pai, possa alcançar a vida da irmã do Marcelo também na tua presença, Deus. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o rosto dele e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém? Cumprimente seu irmão da esquerda, da direita, com a graça e a paz do Senhor. Desejo para ele um fim de semana abençoado. Marcelo.
você.